Por que o povo não quer ser crente? Eles têm medo dessa palavra, têm medo desse nome, têm medo dessa decisão. Mas um dia Jesus toca nele. Amém? Você crê nisso? Um dia ele toca. Você se lembra o dia que ele tocou em você? Você se lembra? Você lembra mesmo? Você lembra que dia da semana era? Não lembra que dia da semana era? Eu me lembro. Eu me lembro. Foi dia 11 de setembro de 2002. Uma quarta-feira. Ele me tocou. E me ganhou com o seu toque. Para aí, Pedrinho. Para aí. Eu quero fazer uma brincadeira com o povo aqui. Vou tentar cantar uma canção. Cadê a Loíde? É que é o tempo dos velhos. Loíde, às vezes, lembra. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Eu sei que foi a mão do Senhor. Quero a banda aqui comigo. E eu vou cantar, ou pelo menos tentar cantar aqui, porque Jaraguá ontem consumiu minha voz. E eu quero, alguém que lembra que assim, ó, o Senhor me tocou numa segunda-feira. Tem alguém aqui? Que, terça-feira. Tem alguém que o Senhor tocou na terça? Na quarta? Eu, na quarta? Quinta? Na quinta-feira? Na sexta? No sábado? No domingo? Quem não se lembra, foi algum dia. Amém? Eu vou cantar seu dia. O dia que eu cantar foi na segunda, você fica em pé, igual o Gesmar falou. Foi na segunda que Jesus tocou na minha vida. Amém? Amém? Só prego hoje depois que vocês estiverem acesos. Enquanto vocês não estiverem acesos, eu não começo a pregar. Amém? Vamos lá. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Eu sei que foi a mão do Senhor. Olha só, olha só. Foi na segunda que Jesus tocou-me. Foi na segunda que Jesus tocou-me. Foi na segunda que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do... Ô, glória! Foi numa terça que Jesus tocou em mim. Foi numa terça que Jesus tocou-me. Foi numa terça que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do Senhor. Agora comigo! Foi numa quarta que Jesus tocou-me. Foi numa quarta que Jesus tocou-me. Foi numa quarta que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do Senhor. Foi numa quinta que Jesus tocou-me. Foi numa quinta que Jesus tocou-me. Foi numa quinta que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do Senhor. Foi uma sexta que... Foi uma sexta que Jesus tocou-me. Foi numa sexta que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do Senhor. Foi em um sábado que Jesus tocou-me. Foi em um sábado que Jesus tocou-me. Foi em um sábado
que Jesus tocou-me, eu sei que foi a mão do Senhor. Foi no domingo, eita agora! Foi num domingo que Jesus tocou-me. Foi num domingo que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do Senhor. Eu me esqueci, mas foi algum dia que Jesus tocou-me. Maravilhoso dia que Jesus tocou-me. Foi algum dia que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do Senhor. Agora sim, ó. Glória, aleluia. Se Jesus tocou-te, glória, aleluia. Se Jesus tocou-te, glória, aleluia. Se Jesus tocou-te, eu sei que foi a mão do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Ele me tocou e me ganhou. Glória a Deus. Aleluia. Me empreste aqui os teus ouvidos e mantenha cativo o seu coração nessa noite. E que nenhuma distração seja suficiente para tomar a sua concentração no Senhor. Esteja atento à palavra, porque Ele há de falar conosco nessa noite. Pegue sua Bíblia, abra no livro do profeta Ezequiel. Mesmo que você nunca tenha lido todo o livro do profeta Ezequiel, mesmo que você nunca tenha lido nada do livro do profeta Ezequiel, mas este capítulo 37 contém uma das passagens bíblicas do Antigo Testamento mais citadas, repetidas e pregadas. O Vale dos Ossos Secos, que eu quero chamar nessa noite de a revivida. A revivida. Ezequiel 37, a partir do versículo 1 até o versículo 10. A palavra diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo
numeroso. Pai, esta é a tua palavra. A tua palavra é que testifica do Senhor e que nos conduz à vida eterna. Ela é totalmente inspirada e útil para instruir, corrigir e redarguir todo homem para toda boa obra do Senhor. Que nessa noite, apesar deste mensageiro, o Senhor possa trazer a sua mensagem, falar aos nossos corações e leva-nos, Senhor, onde quer que cheguemos no relacionamento contigo. Amém. Amém. A história de Israel, querendo ou não, ela culmina e parte de um homem chamado Davi. Davi é o principal nome dos reis de Israel. Não foi o primeiro, mas nem por isso deixou de ser o rei mais conhecido, falado e celebrado até os dias atuais. Dentre os seus feitos, Davi conseguiu a unificação do reino de Israel. Ele ajuntou o povo, ele reconstituiu a adoração e o culto ao Senhor. Mas passou Davi, veio seu filho Salomão. Depois, na época de seu neto, aconteceu algo, o contrário do que Davi trabalhou para executar e fazer durante o seu reinado. Davi trabalhou para ajuntar o reino, para unificar o reino, mas Roboão e Jeroboão o dividiram. E a partir deste ato, a partir desse instante, quando iniciou a divisão do reino de Israel e Judá, começou então uma decadência dentro deste país, dessa nação, para com este povo. Essa visão que nós encontramos no capítulo 37 aqui, ela diz respeito a exatamente a ruína, tanto política quanto espiritual, de Israel. Não é algo para nós aplicarmos o seu conteúdo à igreja agora, mas diz totalmente acerca da situação em que encontrava-se esse povo. A Síria dispersou Israel e Judá agora acabou de ser levado cativo para a Babilônia. O que resta agora é lamúria, lembranças, saudades e desejo de voltar à época em que eles eram um povo unido, unificado, tinha um exército forte, o seu rei os guiava, eles louvavam sempre o Senhor, e não como estavam vivendo, uma nação escrava e cativa sob o poder dos caldeus na Babilônia. O povo chorava, lamuriava, gemia, eles queriam que a sua situação fosse modificada. E o que eles queriam? Que aquela nação morta, já praticamente inexistente, voltasse à vida. Então, dentro desse ambiente aqui, Ezequiel tem uma visão. Diga comigo, visão. Visão é um dos recursos que Deus tem para anunciar os seus feitos, o seu querer e a sua vontade ao seu povo. É algo que está relacionado com o sonho. O profeta Joel diz que através do Espírito Santo, homens mais avançados em idade, mas também mancebos, eles podem pelo Espírito Santo ter tantos sonhos quanto visões. É um recurso da comunicação de Deus para com o seu povo. E agora então, qual a diferença? O sonho, você já sabe, é esse recurso em atividade quando você está dormindo. A visão é esse recurso em atividade quando você está acordado. Ezequiel não disse que ele teve um sonho, que ele estava dormindo, porque o sonho ele pode ter uma outra fonte, uma outra origem, e não apenas a comunicação de Deus. Mas ele disse: eu tive uma
visão, ele estava acordado, ele foi levado pelo próprio Espírito de Deus para um lugar, no mínimo, instigante. Um vale, que na antiguidade era sempre o local escolhido como campo de batalha, onde os exércitos se encontravam, degladiavam e dali sairia um vencedor. Então Ezequiel é levado pelo Espírito e ele começa a ver aquele vale. Havia ali muitos ossos, mas ele não diz que eram apenas ossos secos, ele diz eram ossos sequíssimos. Já havia muito tempo que aqueles ossos estavam expostos ali naquele vale. Um grande exército fora derrotado, um grande exército fora abatido, um grande exército foi morto e deixado ao esquecimento naquele lugar. Enquanto ele está nesse processo da visão, Deus diretamente lhe fala e diz: profeta Ezequiel, diga-me algo, é possível que esses ossos que já estão aí há tanto tempo possa voltar a viver? É possível que haja um reavivamento, uma revivida desses ossos? Nós vemos o cumprimento disso quando já aqui na nossa era contemporânea de alguns de nós, quando se cumpre então, quando sai da sepultura a nação de Israel que deixara de existir no passado, e em maio de 1948, Israel volta a ser contado como uma nação entre toda a gama das nações. Mas quando o Senhor pergunta a ele, diz: filho do homem, é possível que esses ossos voltem à vida? É possível reviver essa situação? Por acaso é possível? Olha, o profeta Ezequiel provavelmente já havia ouvido falar de algumas ressurreições. Tipo, você e eu já lemos, conhecemos o fato que se passa no capítulo 17 de 1 Reis, do acontecimento da ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Sim ou não? Morreu, o profeta clamou ao Senhor e disse: fizeste mal a esta mulher que me fizeste bem, Senhor? Não faz isso, por favor. E então a ressurreição de um menino que já havia morrido. Nós vemos o mesmo fato acontecer depois com o profeta Eliseu, com o filho da sunamita, aquela que quando via ele passar, ali na porta da casa, dizia: esse homem é realmente um homem de Deus. Pediu o marido: vamos construir aqui um puxadinho para ele, vamos trazer ele para casa. Mas depois ela engravidou, teve um filho, o filho morreu e o profeta orou e o Senhor ressuscitou. Ezequiel já havia ouvido falar, quem sabe, daquele homem que nós não sabemos o nome, mas que foi jogado na sepultura em que o profeta foi sepultado, e ali havia apenas os seus ossos. Vieram os inimigos, eles transportando cadáveres. O cadáver ficou com medo, deixou ali então o corpo cair na cova do profeta Eliseu, e a Bíblia diz que tão somente aquele homem morto caiu na cova, tocou os ossos do profeta Eliseu, ele ressuscitou. Ezequiel já teve contatos, mesmo que por contos, mesmo que de maneira audível aqui, alguém lhe relatando, de possibilidade de ressurreição. Algumas pessoas já tinham ido à morte e o poder de Deus as havia trazido de volta, mas a visão que está diante dele agora, um vale inteiro cheio de ossos secos, ou melhor, sequíssimos, voltar à vida, isso excede a capacidade intelectual daquele homem. Deus pergunta: é possível? É possível? Qual deveria ser a resposta do profeta Ezequiel? Qual deveria ser a resposta? Porque se ele diz apenas sim, é possível, talvez não passaria de presunção.
Muitas vezes nós respondemos às indagações que Deus faz a nós apenas de maneira presunçosa. E Deus, vendo a presunção em nós, Ele diz: não há fé aí, há apenas presunção. Não há crença aí, há apenas presunção. E aí não há atividade sobrenatural, maravilhosa, miraculosa e poderosa do Senhor. Mas se Ele responde: não, não é possível, isso iria equivaler a limitar o poder de Deus e a sua capacidade em fazer coisas superlativas. Então, a sua resposta vem como uma retórica. Ele devolve para o Senhor: Ezequiel, é possível? E então ele responde: só o Senhor é que pode saber disso. Eu não sei. Só o Senhor. Tu sabes. Esta resposta humilde do profeta conduz à ordem seguinte de Deus. E Deus então lhe diz: profetiza. O ato de profetizar não está ligado à premonição, mas está ligado a falar para outros o que o Senhor lhe disse. É levar adiante, ao público adiante, aquilo que o Senhor disse. Tanto que existe um perigo dizendo: ai daquele que disser, assim diz o Senhor, sem que o Senhor haja dito nada. Mas então agora, a ordem que ele recebe é passar adiante. Ele deve proclamar àqueles ossos aquilo que ouviu do Senhor. E essa passagem então destaca a cooperação entre o divino e o humano. Deus diz para o homem fazer, o homem faz. Existem aqui duas operações conjuntas, a cooperação entre Deus e o profeta. O Senhor diz: profeta, profetiza. E o profeta, sem medo, diz o que o Senhor lhe manda dizer. Ele obedece, apesar de não estar entendendo nada do que está passando. Porque a palavra que nós lemos aqui diz que Ezequiel disse assim: profetizei segundo me foi ordenado. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, não sei do que vai acontecer, mas obedecendo a instrução e a ordem diretiva do Senhor, eu profetizei conforme me foi dito para que fizesse. Tendo feito isso, irmãos, o resultado é espantoso. O texto diz que começou um chacoalho de ossos, osso batendo com osso, e cada osso com o seu osso, ou seja, definidos, falange com falanges, osso ao seu osso, costela se ligando à coluna vertebral, ao externo, enfim, cada osso ao seu osso, montando o esqueleto direitinho. E ele foi atraído para aquela visão. Ele diz: então eu olhei, e quando eu olhei, eu vi os ossos se cobrindo de tendões, de carne, de pele, e ficaram homens ali de pé diante de mim. Mas o Senhor lhe questiona mais uma vez. Corpos mortos, reconstituídos, mas não havia neles vida, não havia espírito, eram corpos ainda mortos. O Espírito pode entrar neles? Eu não vou me atrever a responder diferente da primeira vez. O Senhor sabe. Profeta, profetiza. E dá ordem e diz: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e encha esses corpos. E assim aconteceu. Houve vida ali naquele grande exército. Meus irmãos, não houve nada espetaculoso. Foram palavras simples, palavras comuns. Nada de magia, de encantamento secreto, nada, apenas o poder vivo
da palavra do Deus vivo, transformando uma situação que parecia morta. Eu quero te dizer nessa noite, o feito mais importante das atividades do Espírito nas passagens de Ezequiel é a vida que sai da parte de Deus em direção àquilo que parece estar morto. Como eu te disse, essa visão, ela não diz respeito à igreja, ela dizia respeito a Israel. O Senhor os restaurou, parecia o final, não ter mais saída, 70 anos de cativeiro, e o Senhor os reconstrói. Há uma revivida dessa nação, e o Senhor deixou claro que Ele é quem estava fazendo. Mas o que eu quero falar com você aqui nessa noite é que, mesmo que essa profecia não seja para mim, para você ou para a igreja, o modus operandi aqui encontrado, ou seja, a maneira de fazer de Deus mostrou nesta visão, isso sim diz respeito a mim e a você até aqui. Porque os ossos representavam a condição de morte espiritual daquele povo. E eu quero te dizer aqui nessa noite, a sua situação pode parecer uma pilha de ossos secos espiritualmente, morto, sem esperança de vida, mas a mesma maneira que Deus prometeu restaurar a sua nação de Israel, pronto Ele está para restaurar essa sua situação que parece já não ter mais saída. Meus irmãos, em vez de desistir, ore pedindo a renovação, pois Deus pode restaurar vida. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 1, Paulo diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Jesus disse: o ladrão veio senão a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E aí, a esperança e a oração de toda a igreja deve ser que Deus coloque o seu Espírito em cada cristão, em cada um de nós, levando vida nova a situações espiritualmente mortas. Ele pode reviver a esperança. Pode haver uma revivida no casamento. Pode haver uma revivida no filho que está morrendo nas drogas. Pode haver uma revivida nos relacionamentos, independente de qual seja. Mas ele disse: profetiza, fala a minha palavra, leva adiante o recado que eu tenho contigo, faz chegar a palavra aonde ela precisa chegar. O vale está aqui, os ossos estão aqui, a palavra está em mim. Eu preciso de que você, Ezequiel, leve essa palavra, faça chegar essa palavra no ambiente da morte. E você, se continuar com a boca fechada, se continuar com a boca cerrada, se você ouve a palavra do Senhor e já tem ouvido, mas você não é um canal que leva e que conduz ela adiante, você vai continuar aqui a observar, a apenas ficar olhando a situação de morte. Talvez é um grande exército que poderia estar em atividade, está morto há muito tempo. Você está vendo a situação, mas não proclama da parte do Senhor que o Espírito traga vida a essa situação. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento.
Quando o Senhor questiona e diz: é possível que esses ossos voltem à vida? É como se ele questionasse ao profeta e lhe dissesse: existe alguma coisa grande demais que seja impossível para que eu faça? Há alguma coisa que eu não possa fazer? E nessa noite o questionamento do Senhor para você é o mesmo. Ele te questiona nessa noite, dizendo: existe alguma coisa que seja impossível para que eu faça? Existe alguma situação ou circunstância que seja maior que eu? Há por acaso um poder que exceda o que eu tenho? Porque eu tenho todo o poder e toda a autoridade, no céu e na terra. Acaso há coisa grande demais para mim? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu. Xarabacanturiandalabás. Operando eu. Quem impedirá? Alguém pode impedir o meu agir? Alguém pode impedir que eu faça o que quero? São ossos, não poucos. Não é um caso isolado de um filho de uma viúva aqui ou acolá. São muitos. É uma multidão de cadáveres, não de 4 dias, como Lázaro, que ainda tinha carne em seu corpo, mas ossos apenas, restos mortais, sequíssimos, situações que já foram abandonadas, situações que já foram dadas como sem resolução. Operando eu, quem impedirá? Diagnósticos, vereditos, nada disso é maior do que o Senhor. Irmão e irmã, quero te dizer nessa noite: tenha coragem de levar a palavra do Senhor adiante. Não deixe que ela fique apenas aí em você. Ele pode, quer e vai fazer. Profetiza. Profetiza. Fique de pé no seu lugar. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Sopra dos 4 ventos, ó Espírito, e traz a vida. Traz a vida, a restauração. Isso mesmo. Comece a fazer isso. Comece a fazer isso. Essa situação que está aí na sua mente, essa situação que está aí te afligindo, e que às vezes você já até pensou em não fazer, mais nada, deixar de um lado. Eu quero te encorajar nessa noite a clamar por isso. É situação de morte, de fim. Clama, profetiza, libera a palavra sobre essa situação, libera a palavra de vida, de revivida, de restauração, para que se coloque de pé e que haja esperança, e o Senhor te mostre o
poder que Ele tem, e que Ele detém, que vai e que pode e que quer liberar na sua direção. Pai, nós oramos nessa noite, Senhor, encorajados pelo Senhor. O Senhor restaurou de uma vez toda uma nação. O Senhor reviveu de uma vez toda uma nação. Numerosos, milhares, milhões, de um momento. E a profecia de tua palavra diz: poderá surgir uma nação em um único dia, de uma hora para outra. E foi exatamente assim que o Senhor fez, porque o teu poder é maior, Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Não existe causa difícil demais para o Senhor. Não existe circunstância ou situação demasiadamente irresoluta diante do Senhor, porque tu podes todas as coisas. Nosso próprio Senhor Jesus foi o que diz: as coisas que são impossíveis aos homens, essas coisas são possíveis a Deus. Portanto, Pai, nós clamamos sobre situações dadas como terminadas, sem solução, sem resolução, sem mudança do quadro. Mas nós queremos liberar uma palavra de vida nessa noite. Nós não nos conformamos com a morte, Senhor. Nós não nos rendemos com a morte, com o final, com a entrega. Mas nós profetizamos uma revivida, Senhor. Nós profetizamos nessa noite, ó Pai, que venha o Teu Espírito, Senhor, e modifique essa situação para a Tua glória e o Teu louvor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.